Bom, pessoal, essa questão da química geral, ela envolve muitos conceitos, né? Ela vem desde aqueles conceitos bem básicos, né? Que a gente vai trabalhar durante todo o semestre, todo bimestre, né? Ou semestre, dependendo de como for organizado o nosso plano de aula. E assim, ela vem desde a questão da introdução da química, passando pelo estudo da matéria, questão de matéria e energia, né? E nisso a gente vai relacionando não só os conceitos, a gente vai aprendendo não só os conceitos teóricos, mas também relacionando esses conceitos com o nosso cotidiano, né? Porque é muito importante a gente trabalhar essa questão da química com o cotidiano, porque para não ficar uma aula tão maçante, né? Uma aula tão cansativa, nem para vocês, nem para mim, e que a gente possa ter um semestre proveitoso, né? Que a gente possa aprender aí um pouquinho dessa ciência tão maravilhosa que é a química. E hoje a gente vai ver um pouquinho da questão de química geral, né? Revisar uns conceitos introdutórios sobre matéria, transformação da matéria, né? Essa questão de fatores que influenciam, né, nas transformações. E vamos estudar também diversos conceitos. Só que o conceito principal e o tema da nossa aula vai ser a questão de substâncias, misturas e um fator muito importante que influencia nas transformações da matéria, que é a questão da densidade. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Pessoal, na nossa última aula de Química Geral, nós vimos alguns conceitos muito importantes, né, na química, que foi a questão de química do cotidiano, o que é a matéria, as transformações que essa matéria sofre, né? E relembrando esses conceitos, a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, né? E a gente sabe que ela pode passar por dois tipos de transformações. As transformações física, né, no qual a gente não tem alteração na composição daquele material, né, só na forma física, e tem também as transformações químicas que nós temos a alteração da composição daquele material. Na transformação física, a gente pode ter como exemplo a questão de você misturar água e açúcar, né? Você vai continuar tendo água e açúcar ali, você não muda a composição daquela substância. E a questão de transformação química, você tem a alteração da composição da substância, né? Que é o caso da ferrugem, da combustão, da queima do papel, né? Então, isso é mais para a gente relembrar a questão desses conceitos, para a gente ver os temas que nós iremos entrar na aula de hoje, que é a questão de substâncias e misturas. Ah, professora, mas o que é substância? Então, quando a gente trata de substância, a gente fala sobre aquela questão de átomos que são iguais, né? São átomos que são iguais e que estão ali, unidos, né? Só que a substância ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma substância pura, quando eu tenho um único tipo de elemento, ou ela pode ser uma substância composta, quando eu tenho dois tipos de elementos ali naquela substância, né? E eu coloquei aqui para vocês um exemplo de substâncias, né? Aqui, ó, a água, ela é uma substância composta, porque nós temos aqui, ó, as moléculas de hidrogênio e as moléculas de oxigênio, umas atreladas às outras, tá vendo? Nós temos também o cloreto de sódio, né? O NaCl. Então, aqui nós temos exemplos de substâncias compostas, que possuem mais de um elemento químico na composição delas. Agora, se eu pegasse e fizesse isso aqui, por exemplo, ó, se eu dividisse essas duas, se eu, sei lá, separasse essas substâncias, ficasse só o sódio e só o cloro,
Aí eu teria substâncias simples, né? Que são substâncias puras que contêm um único elemento na sua composição. Deixa eu fechar aqui só um minutinho. Tá, mas só que o conceito de substância ele envolve também o conceito de mistura. Porque a gente não tem só um elemento presente na natureza. A gente tem um elemento, mas a gente também pode ter vários elementos misturados entre si, né? Através das reações químicas ou ligações químicas. E quando a gente tem mais de um elemento, mais de uma substância, né? Quando a gente tem duas ou mais substâncias unidas, nós temos uma mistura, né? Então, vamos, por exemplo, você tem água e você tem sal. Quando a gente mistura, a gente tem água salgada. Então não é mais uma substância, porque ali eu tenho mais de uma substância misturada. De substância passou para mistura, né? E a mistura ela também tem duas classificações. Nós podemos ver a questão da mistura homogênea e da mistura heterogênea. A mistura homogênea é aquela que a gente tem uma única fase. Então, quando você mistura os elementos, você não consegue distinguir o que está ali. Isso é uma mistura homogênea, né? Homo de igual. E quando a gente tem uma mistura heterogênea, o que acontece? A gente tem uma mistura que tem mais de uma fase. É quando a gente pega aquele clássico exemplo de água e óleo, né? Eles não se misturam. Por que a água e o óleo não se misturam? Ali envolve a questão de polaridade, ali envolve a questão de densidade, né? Uma substância é polar, a outra é apolar, então elas não vão, né? A água e o óleo não se misturam. Só que a gente tem que ter um cuidado muito grande. Por quê? Porque essa questão da mistura ser homogênea ou heterogênea, por que tem que ter esse cuidado? Vou dar um exemplo para vocês. O leite. Se eu te perguntasse sobre o leite é uma mistura homogênea? Você me diria que sim, mas está errado. O leite ele não é uma mistura homogênea. Por quê? O leite, o que acontece? Quando você pega o leite, você olha ele a olho nu, né? Você acha que é uma mistura homogênea. Só que se você pegar o leite e colocar ele no microscópio, um pouquinho de leite na placa de Petri, e você observar no microscópio, você vai ver as placas de gordura. Porque a composição do leite não é só leite puro. Tem outras substâncias, tem gordura, né? Então, se você pegar um pouquinho de leite, você colocar no microscópio para fazer uma observação, a nível microscópico, você vai ver não só o leite, mas você vai ver as partículas de gordura do leite em suspensão ali. Então o leite, ele é um exemplo de mistura que não é homogênea, ele é heterogênea. Então quando a gente leva em consideração essa questão de definir se uma mistura é homogênea ou heterogênea, nós não podemos observar só a nível de olho nu, né? Mas a gente tem que levar em consideração também o nível microscópico, né? Da análise que aquela substância está sendo feita. E tanto a substância como a mistura, a gente tinha comentado que ela passa por transformações físicas, né? E nessas transformações físicas, o que acontece? Tem muitos fatores ali que podem influenciar e que podem dizer para a gente as substâncias que estão ali, né? Tem as questões de ponto de fusão, ponto de ebulição, temperatura, pressão. E uma substância muito clássica para a gente. Uma substância não, perdão. Um fator muito clássico que a gente pode observar essa questão do óleo não se misturar na água, de que quando a gente coloca água e óleo, o óleo fica na parte superior e a água fica na parte inferior. Por que a gente consegue observar isso? É porque a gente vê a questão da densidade de cada substância, né? Que é um exemplo de um dos fatores, né? Que pode ajudar muito nessa questão de identificar por que uma substância, quando se mistura, fica na parte superior, por que a outra fica na parte inferior. E essa questão da densidade é a questão da massa de uma determinada substância sobre o volume, né? Então, o óleo, eu botei essa imagem aqui, ó,
pode ver que tem vários líquidos aqui. Quando o rapaz joga o prego, a gente vê que o prego afunda, mas esse outro objeto não. Por que isso acontece? A densidade, esses elementos que estão aqui na parte de baixo, na parte inferior, eles são os que têm a maior densidade. Por eles terem a maior densidade, eles são mais pesados, entre aspas, né? Então eles ficam no fundo. E os que estão mais acima são os que vão diminuindo a densidade, né? Então eles são menos pesados, então eles boiam. Por que o prego afundou? Porque provavelmente ele tem uma densidade alta e tanto quanto esse líquido que está aqui no fundo. E por que esse objeto ficou aqui, mais ou menos no meio? Porque ele tem a densidade muito próxima de um desses líquidos que está aqui no meio. E que é uma densidade menor que a do prego. Por isso que ele boia. Tá vendo? Ele não afunda. E essa questão de densidade, aqui é o exemplo do óleo, né, que eu estava dando para vocês. Vamos imaginar, vamos supor que aqui seja a água e aqui seja o óleo. Esses dois aqui, tá vendo? Deixa eu colocar aqui para vocês, para ficar melhor. Vamos supor que aqui Peraí. Vamos supor que aqui seja a água e aqui seja o óleo, né? Vamos supor, é só uma suposição, né? Vamos supor que aqui seja água e aqui seja o óleo. Por que que quando você mistura água e óleo, a água fica na parte inferior e o óleo fica na parte superior? Porque a densidade do óleo é menor do que a da água. Então, se a densidade do óleo é menor, ele boia, ele fica na parte superior, né? E se a densidade do óleo fosse maior que a da água, o óleo ficaria na parte inferior, por ser mais denso, mais pesado, ele ficaria no fundo, e a água, por ser menos densa, menos pesada, ficaria na parte superior. Só que a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque aqui a gente está falando de substâncias isoladas. Quando você mistura as substâncias, você pode aumentar ou você pode diminuir a densidade. Entendeu? Então tem que ter muito cuidado nessa questão de densidade. É bom estar sempre revisando, observando as tabelas, né? Tem um experimento muito legal que é o do ovo. Quando você bota o ovo numa água comum, né? A densidade da água ela é menor que a do ovo. Então o ovo vai lá no fundo do copo. Ele vai parar lá no fundo do copo. Mas quando você pega a água e você mistura com sal, né? Fica uma água salgada, né? Obviamente. Aí a densidade ali não é só da água. Agora é a densidade da água e do sal. E aí quando você coloca o ovo, o ovo dentro do copo novamente com essa água salgada, o ovo ele boia, ele não afunda. Por que ele não afunda? Porque a densidade da água e do sal, ela se torna maior do que a do ovo. Então o ovo boia e a água salgada fica no fundo do copo. Então é muito legal essa questão das experiências. Então a gente vê como que a densidade ela é um fator que ajuda muito a gente a identificar as substâncias, né? Essa questão de substância, de mistura. E assim a gente vai observando, né? Como que a química ela tá tão presente na vida da gente, né? E como que tudo ao redor, desde a hora que a gente acorda, né, as reações químicas que acontecem no nosso corpo, as atividades que a gente faz, a gente vê como que a química ela tá tão presente, né, na vida da gente. Então era isso, eu queria dar essa breve introdução para vocês nessa aula de hoje, né? E eu queria agradecer muito pela atenção e pela oportunidade. Muito obrigada. Ah, pessoal, eu tinha me despedido, mas só voltando para lembrar. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre a disciplina, sobre a matéria, vocês podem me mandar um e-mail,
que breve, mais rápido possível, eu vou estar respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, valeu e até a próxima aula.